Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. Vencemos mais uma semana e estamos iniciando outra. Nós nos alegramos em novamente nos encontrarmos em torno da nossa fé. E não somente isso, nos encontrarmos como família de Deus, pertencente à grande família de Deus. Então, quero convidar você para celebrarmos juntos este culto, na presença do Deus, da sua força e na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste mês de maio vamos tratar da importância da família. Sua importância para o nosso bem-estar físico, psicológico, espiritual, social. Todos e todas fazemos parte de uma família. Famílias que vivem em diversas formas. E todas as famílias fazem parte da grande família de Deus. E fazer parte da família de Deus é também importante para o nosso bem-estar físico, psicológico, espiritual, social. Mas a família de Deus é até maior do que a nossa comunidade local, que a nossa igreja metodista, até que todas as igrejas cristãs juntas. Pertencemos a toda a criação de Deus. E mesmo um vírus nos constrange e neste momento e ser capaz de nos distanciar da família, da igreja e até da criação, contudo, e isso é muito importante, pertencemos a toda a criação e a família de Deus. Então iniciamos o nosso culto com alegria e adoração e louvor em nossos lábios. E queremos exatamente pensar como quem pensou, como o salmista no Salmo 33, que fala de Deus que está vendo os filhos dos homens e contempla todos os moradores da terra. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e instrumentos de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em depósitos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens.
do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos temos cantado e temos também confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós, como em ti esperamos. É assim e com esse mesmo sentimento que nós iniciamos o nosso culto. Convido a todos a cantarmos com alegria. Hino 110. Convido você para esse momento de oração, de adoração. Oremos. Ó Deus Trino, Pai de toda a família humana e Deus de toda a criação, nós nos alegramos em nos encontrarmos como parte de tua família para esse momento de cultuar. Ó Deus, nós temos a clareza que na tua palavra encontramos as palavras para os nossos caminhos em vida e retidão. Temos clareza também de que o Senhor nos conhece, porque somos teus filhos e filhas. Nós te bendizemos, ó Pai, pois tu és a nossa esperança e nós todos temos em ti plena confiança. Assim, te adoramos, te confessamos, te louvamos, te escutamos e também queremos, Senhor Deus, nos conduzir para um novo tempo, orientados por tua companhia, por tua graça,
Em nome de Jesus. Amém. Caminhando para o momento da confissão, eu começo com uma pergunta. Quem pertence à família de Deus? Repito, quem pertence à família de Deus? Como família ou famílias de todos os formatos, podemos estar confinados, mas não andamos sozinhos. E isso é muito bom. Pertencemos a algo maior do que nós. Pertencemos a uma família maior. E isso é muito importante, porque não somente pessoas, mas também como famílias, temos nossas limitações. Ser família não é um objetivo em si, é um caminho caminhando para mais maturidade. É amor e esperança. Os momentos do isolamento social, às vezes, revelam as nossas limitações e fragilidades. Mas Jesus sabia muito bem disso quando fez a seguinte pergunta: quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando ao seu redor, para os que estavam assentados juntos de si, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. A família de Deus se reúne para fortalecer pessoas e famílias. Assim, queremos neste momento te convidar a orar pelas nossas famílias e agradecer pela igreja que nos socorre. E vamos orar para a igreja e agradecer pelas famílias. E, ao mesmo tempo, podemos também falar, caso erramos, como famílias, em relação à igreja, como igreja em relação às famílias. Por alguns instantes, silenciosamente, coloque diante de Deus a sua gratidão e a sua confissão. Oremos. Neste momento, ó Deus de amor, nós te damos graças pela vida pessoal e pela vida familiar. Por tudo que podemos fazer até aqui, por tudo que podemos realizar em família, nós te damos graças porque crescemos. Te damos graças porque aprendemos. Te damos graças também porque nesses momentos nós mostramos a nossa humanidade e percebemos na relação de comunhão de uns para com os outros a nossa fragilidade. O quão mesquinho muitas vezes nós somos, o quão abrutalhados, o quão indiferentes. E neste momento, Senhor Deus, nós também pedimos perdão por nós, pela nossa família e pela vida da igreja, que é essa grande família, que também tem, Senhor Deus, revelado o seu modo, o seu jeito de ser, como pessoas, famílias e igreja. Derrama, Senhor Deus, um pouco mais da tua graça em nós e concede-nos mais uma vez o teu perdão.
em nome de Jesus. Amém. Então, queremos olhar para a palavra de esperança, conforme registrada no profeta Zacarias, o capítulo 8, dos versos 3 a 6. E podemos entender assim que a palavra da esperança aqui fala de futuro. Não é uma palavra para quebrar o isolamento social, mas uma confirmação do retorno no futuro. Diz assim o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Que assim possamos nos acolher como famílias e como igreja e nos abraçar, sabendo que em Deus, nosso Pai, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão. A família que confessa, a igreja que confessa, é também a família que louva a Deus. E nesse momento de louvor, nós vamos ouvir e cantar juntos, né? O hino O Grande Amor de Deus do nosso inário. Nós vamos ter a letra passando e você poderá cantar junto. E esse momento também nós vamos dedicar à nossa oferta e à nossa contribuição. Nós tivemos uma reunião da clã ontem e foi apresentado para nós uma perda muito grande de receita da igreja. Todos nós compreendemos perfeitamente isso. E como dizia ontem, a gente sabe que essa quarentena traz a todos nós grandes dificuldades nos diversos setores da nossa vida. E a igreja também está sentindo com isso. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar para você, lógico, não deixe de atender a sua família. Se a tua família precisa, você tem a obrigação, em primeiro lugar, de tratar bem dela, de cuidar para que ela não adoeça, para que não falte o alimento, para que não falte os recursos para a vida da família, para a sua vida. Mas também coloco diante de você os desafios da igreja. E aí vai da sua generosidade, vai do tamanho do seu coração. Bom, pastor, nós não sabemos como serão os dias que virão pela frente, correto. Perfeitamente. Ninguém tem como prever o que vai acontecer. Por isso que eu falo de generosidade. Se na sua generosidade cabe, neste momento, ajudar a sua igreja, ajude, oferte, para que haja sempre recursos para os meses que virão pela frente e a igreja possa levar também adiante. Por não termos assim o recurso agora, nós vamos postergar a reforma que nós tínhamos para fazer agora. Vamos também olhar com todo cuidado para que a igreja nesse momento não se envolva em altos custos. Mas fica aqui o nosso apelo e a nossa gratidão. Irmãos e irmãs têm feito isso e ajudado. Lógico que cada um é que sabe
se dá ou não para fazer. Enquanto entoamos este hino, tenha aí no seu coração essa preocupação também. Converse com a sua família, reserve aquilo que você pode fazer e no tempo oportuno encaminhe a sua oferta para que a gente possa dar continuidade aos compromissos da igreja. Vamos cantar juntos? A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu,
Saúde e paz, cara irmã, cara irmão. Saúde e paz física, mental e espiritual. Saúde e paz para a família do Elbert Luiz Paixão. Saúde e paz especialmente para a família da ex-Miriam, sobre a qual a minha secretária, a Regiane, fez um testemunho tão lindo. Saúde e paz também para a família do Fábio, em luto por familiares em Rio de Janeiro. Saúde e paz para a família da Débora, que nos falou do seu amigo Carlos. Eu poderia aumentar essa lista e continuar com mais nomes que aparecem em nosso WhatsApp da igreja. De famílias, da família da Igreja Metodista de Vila Floresta. Porque cada menção articula apreço e valorização e demonstra que os metodistas em Vila Floresta são uma família maior. Demonstram que nós entendemos o que significa para nós família. Enquanto a sua extensão, a família que nós entendemos, a qual nós pertencemos, é muito maior do que o conjunto das famílias nucleares ou biológicas. E enquanto a sua qualidade, se trata de uma família onde o respeito, a dignidade humana, aquilo que nos deixa respirar aliviado, fazem parte. Caro irmão, cara irmã, saúde e paz. O tema do nosso culto hoje é pertencer à família de Deus. E nós temos uma palavra onde esta afirmação ela aparece como uma pergunta. Uma pergunta do próprio Jesus. Nós encontramos esta palavra em Marcos 3, 31 a 35. E, quem puder, nós convidamos também em casa a ficar um momento em pé para que nós podemos ler esta palavra. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, está o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Para o povo de Deus, palavra de Deus. A nossa palavra era, na época da igreja primitiva, algo tão especial e também assustador, que os evangelistas Mateus e Lucas, que leram Marcos quando eles escreveram seu evangelho, não repetiram esta história. Porque Jesus parecia trocar a sua família de sangue por uma família de princípios. Pelo princípio, fazer a vontade de Deus. Na história, nas histórias que nos contamos, existem muitas histórias tristes que parecem seguir este modelo. Pais expulsam seus filhos por não seguir a sua vontade, por
propósitos de vida que eles não compartilham. Filhos abandonam seus pais por não conseguirem realizar a sua vontade no âmbito das suas famílias. Mas Jesus não disse, ele não fala da vontade dos pais sobre os filhos. Ele também não fala da vontade dos filhos sobre sua vida em conflito com seus pais, que se choca com as convicções dos seus pais. Jesus fala da vontade de Deus. Esta vontade de Deus se descreve na Bíblia por muitas palavras. Algumas se destacam. Em Mateus, por exemplo, se fala da seguinte forma da vontade de Deus. A vontade de Deus é promover a justiça do reino. Os profetas, os salmistas e depois nas cartas do Novo Testamento também aparecem essas formulações de novo, muitas vezes na combinação de promover a justiça e a paz. E aqui entra nosso vídeo que nós assistimos sobre Amai Pato. Quem é Deus? E quem permanecer a família de Deus? Deus é como Amai Pato. Ele não desiste de nós. Ele se arrisca por nós. Ele fica perto de nós. Ele vai atrás de nós. E quem acha esta questão do pato, Mãe Pato, Deus eventualmente um pouco desrespeitoso, lembra-se das próprias palavras de Jesus, que uma vez fala de Jerusalém que mata os profetas, enquanto Deus quer cuidar dos pintinhos abaixo das suas asas. Ou seja, exatamente esta metáfora, esta analogia. Tá? E claro, Jesus, buscando as ovelhas perdidas, também encaixa-se um pouco nesta linda representação da insistência de um animal que cuida dos seus pintinhos. E que mais, quanto mais, Deus cuida de nós. A história em Marcos 3, então, não fala que Jesus abandona a sua família biológica, mas que ele estende as qualidades de uma família, os benefícios de uma família, para além das famílias clássicas. Os metodistas disseram isso com todas as letras, quando eles formularam, por exemplo, o credo social. O credo social, ele é mais antigo, por exemplo, do que o Dia do Trabalho, que nós celebramos na sexta-feira. Dia do Trabalho nasce de lutas nos Estados Unidos, 1886, mas porque maio sempre era, na verdade, a data da renegociação dos contratos dos trabalhadores. Então, ao redor dessa data, houve também desencontros, marchas, protestos, e ao redor destes acontecimentos se vai instalar o Dia do Trabalho, 1º de maio, muitas vezes o dia dominado pelas afirmações dos sindicatos. Mas o Dia do Trabalho se estabelece de fato como Dia Nacional muito mais tarde. Na Alemanha, não antes de 1919, e assim no restante do mundo também, às vezes muito mais tarde. Só que os metodistas, já em 1908, fizeram uma declaração a favor da dignidade da vida de cada trabalhador e cada trabalhadora. E os metodistas brasileiros tinham a grandeza de estender o que foi dito originalmente para os trabalhadores industriais, urbanos, aos trabalhadores rurais, porque na época, em 1930, a maioria das brasileiras ainda vivia na zona rural. Então, os metodistas estendem a ideia
do cuidado, há uma nova categoria. Mas, para os metodistas, o credo social não é um mero texto que defende uma categoria. O credo social responde a uma pergunta muito mais profunda para os metodistas. A pergunta: quem pertence à família de Deus? Quem merece dos benefícios que a família de Deus tem? Quem deve desfrutar saúde e paz, emprego, aposentadoria, cuidados medicinais, médicos, boa educação? E a resposta dos metodistas é todos. Trabalhadores, autônomos, empresários. Assim, pertencer à família de Deus, fazer a vontade de Deus, os metodistas traduziram em uma igreja solidária e disposta de lutar para o outro. E disseram, por direitos iguais, isso é a citação de 1908, por direitos iguais e justiça completa para todos os homens em todas as estações da vida. Com outras palavras, quem pertence à família de Deus, todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os adultos. Isso é extraordinário, isso é belo, isso é a nossa tradição. E ela tem as suas raízes em palavras como esta palavra que nós lemos hoje. Quem é a minha mãe? Quem é o meu irmão? A gente se lembra desta história lá do início de Gênesis, onde esta pergunta começa errada. Será que é? Aqui Jesus está dizendo, claro que é. Todos que procuram fazer a vontade de Deus. Por causa disso, o membro desempregado, o membro com horas reduzidas, o membro sob a ameaça de tudo isso, é nosso assunto também. Assim, membros começaram a compartilhar informações sobre auxílios, se envolvem em ações de solidariedade muito além da nossa igreja. Sabemos de muitas iniciativas junto a escolas, por exemplo, e outras coisas onde a gente abre seu coração, porque nós estamos dizendo de todas as letras e de todas as formas, todos merecem ser tratados como os membros da família de Deus. Mas, então, vamos também não esquecer aqueles entre nós que talvez precisam de ajuda concreta. E nós instalamos um sistema de, entre aspas, informação para que isso possa ocorrer em nossa igreja. Pertencer à família de Deus, fortalecer as famílias às quais nós pertencemos, e assim celebramos agora também a Santa Ceia. A Santa Ceia que nasce, na verdade, como festa de família. A Páscoa judaica não era celebrada na sinagoga, ela era celebrada nas famílias. De certo modo, por uma razão externa, nós estamos refortalecendo este aspecto. De fato, o cristianismo levou esta festa de família para a igreja, onde ela entendeu é a família maior. Mas nada impede que nós também podemos agora fazer o caminho de volta nessas circunstâncias e então desfrutar essa celebração no ciclo das nossas familiares e trabalhamos então um pouco dentro da tradição, apesar que seja um pouco fora da tradição e, lógico, fora do nosso desejo de comungarmos juntos como irmãos e irmãs na igreja. De qualquer forma, é bom se lembrar que nós afirmamos hoje. Quem nos convide é um Deus que não desiste de nós, como esta mãe Pato. Quem nos convide é um Deus cuja vontade é estabelecer justiça. Isso é bem-estar para todos e todas. Quem nos convide é um Deus cujas asas são muito largas para acolher todos os seus e tem espaço para acolher mais. Aí nós vamos
celebrar, nos conectar, ter comunhão, além do ciclo da nossa família, mas também dentro do ciclo da nossa família. Saúde e paz, querida irmã, querido irmão. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. O Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade e instituiu memorial eterno, pelo qual sempre nos lembraremos de sua paixão e morte, de sua ressurreição e glorificação. Hoje, repetimos este gesto com muita saudade e o faremos até a sua segunda vinda. Vamos orar neste momento, consagrando os elementos da ceia do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, pedimos-te humildemente que, por tua infinita bondade, consagres estes dons de pão e vinho, para que, ao recebê-los, conforme nos ensinou teu Filho, nós sejamos participantes do seu corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Amém. Convido você a fazer também a oração de humilde acesso. Oremos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Em ti eu espero, desde agora e para sempre. Amém. Então, Jesus estava reunido com a sua família. Foi isso que nós ouvimos na mensagem de hoje. Reunido com a sua família, ele tomou do pão, deu graças, partiu e serviu os seus. Por semelhante modo, ele tomou também do cálice e serviu a cada um dos seus discípulos e suas discípulas, que era a sua família. E disse: quem bebe deste cálice, bebe do meu sangue. E quem bebe do meu sangue e come da minha carne, tem comunhão comigo. Fazei isto em memória de mim. Você tem um tempo para tomar o pão, tomar o cálice e participar deste momento de comunhão.
Graças te damos, Senhor Deus, por esse tempo de comunhão familiar e também de comunhão da família da fé. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas dádivas, que recebemos com toda alegria, sabendo que tudo isso não foi em vão. Foi para a nossa salvação e de todas as pessoas. Continua, Senhor Deus, iluminando os nossos passos, a nossa vida relacional, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse também é um tempo de intercessão. E nesse tempo de intercessão, nós queremos lembrar de algumas situações um pouco mais específicas desse momento. Na sexta-feira foi o dia do trabalho, então nós queremos também neste momento dar graças a Deus pelo trabalho que tem sustentado milhões de vidas. Mas também queremos interceder por aqueles que não têm trabalho, que hoje já ultrapassa, penso eu, a casa dos 15 milhões de habitantes do Brasil. E queremos lembrar daqueles que estão sendo, especialmente, famílias que estão sofrendo, vitimadas pelo vírus. Oremos também por aquele motivo que você tem no seu coração, por aquele motivo que você está trazendo à sua memória. Senhor nosso Deus, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós, neste momento, queremos te dar graças pelo trabalho, Senhor Deus, que tem nos sustentado, pela atividade profissional, ó Deus, que podemos realizar, da onde tiramos o sustento para a nossa família. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que abrem as portas de suas empresas, por aqueles profissionais que exercem a sua atividade e por aqueles, ó Deus, que estão, de alguma forma, podendo exercer sua atividade profissional em qualquer parte do nosso país. Mas também, neste momento, queremos lembrar, ó Deus, das famílias que não têm de onde tirar o sustento. Das famílias, ó Deus, de pessoas desempregadas, de pessoas que estão procurando já há anos um trabalho e que agora, Senhor Deus, diante do quadro que vivemos, sofrem ainda mais. E também queremos te pedir, Senhor Deus, porque nesse tempo de instabilidade econômica provocada pelo coronavírus, muitas pessoas estão, Senhor Deus, extremamente preocupados com o corte do salário, estão preocupados, ó Deus, com a possibilidade de perder o seu emprego. Pai querido, que as tuas misericórdias assistam cada uma dessas famílias, Senhor Deus. Amém, Jesus. E também nos lembramos, ó Pai, das famílias que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, seus amigos e amigas. Deus, que momento de dor, que momento de sofrimento, de angústia, que essas famílias e nós também todos estamos passando. Mas queremos encerrar esse momento te dando graças a Deus, porque pudemos participar deste culto. Tivemos mais este momento
E com certeza o teu Santo Espírito nos guiou, está nos guiando e vai conduzir a nossa vida neste novo tempo. Amém, Jesus. Cuida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos, de cada uma das tuas filhas e concede a graça que todos nós precisamos neste momento. Amém. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode, após o culto, escrever o seu pedido. Deixe lá registrado o seu pedido. O nome, por quem você gostaria que o pastor, juntamente com o Ministério de Oração, venha depois fazer a intercessão. Também, antes de dar a bênção, quero deixar aqui o meu abraço a todas as famílias. E um abraço muito especial ao reverendo Helmut, que nos dias de ontem completou mais um aninho de vida. Parabéns, reverendo Helmut, parabéns pela sua vida, pelo seu brilhantismo, pela sua capacidade de produzir tantas coisas que têm ajudado a vida da nossa igreja. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. E nós também somos abençoados se Deus derramar sobre a sua vida as bênçãos que nós e vocês todos estamos precisando. Então, nós vamos receber a bênção nesse momento. Que a graça filial de Jesus Cristo, o amor paternal de Deus eterno e a comunhão fraternal do Espírito Santo esteja em nossos corações e mentes. Fortaleçam nosso corpo e espírito, desde agora e para sempre. Amém. Amém e amém.